Júlia, Rafaela, atrasada. Pessoal, a gente vai fazer uma breve introdução para começar dessa aula de semiologia do aparelho geniturinário, tá? Então, lembrar, nós vamos conversar brevemente falar sobre os principais sinais, sintomas do aparelho urinário. Lembrando que nosso roteiro, que nós vamos ver aqui os roteiros, a gente vai ver o roteiro, vamos aprender sobre as noções básicas anatômicas dos rins, do ureter, da bexiga, tá? Não é nada, a gente não vai entrar a fundo não. A anatomia que a gente vai perguntar simplesmente quantos rins nós temos, quantos ureter nós temos, a bexiga, aonde é que está localizada, né? A uretra, que tamanho é do homem e da mulher. Então vai ser coisa assim, ninguém vai ir a fundo não, tá? Vamos fazer um exame clínico minucioso também no nosso paciente. Lembrar que vocês têm que saber os principais exames complementares que a gente tem que saber. Já estava, como eu dizia, o exame simples de urina é um exame que você vai avaliar o resto da vida. Não importa o que você faça, você tem que saber interpretar. Então, nada melhor do que vocês começarem a fazer isso agora, né? Quando vocês estão estudando agora, para quando chegar não querer aprender já depois que estiver lá no final. Então a gente vai dar uma olhada com carinho no exame simples de urina. Também tem que lembrar das provas de funções renal, como a dosagem de creatinina e ureia, da clínice de creatinina, a prova de concentração de urina. Também vamos falar do exame bacteriológico da urina, exame da microscopia e cultura, tá? Falar das ultrassonografias de vias urinárias, ver também que vocês devem saber as principais doenças dos rins nas vias urinárias, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, o que é uma infecção do trato urinário, saber diferenciar se ela é baixa, se ela é alta, saber se é uma cistite, uma pielonefrite aguda e crônica. Falar também sobre a bacteriúria sintomática, que é muito comum, a gente vê pacientes com bacteriúria sintomática, especialmente na grávida, tá? Saber como tratar. Falar da litíase urinária e a síndrome de obstrução urinária, tá bom? Então, nesse roteiro de estudo, eu gosto que vocês, a parte do que nós vamos dar, que às vezes é bem básico, vocês têm que ir em casa e completar o estudo de vocês, tudo bem? Então, qual é a principal função dos rins? Todo mundo sabe. Qual é, pessoal? Vender. Qual que é a principal função dos rins? Filtração. Filtrar o quê? O sangue. Então, o que mais? O que mais? Filtração de impurezas. Regular o pH. Na verdade, o rins é o principal órgão da função excretora, né? Uma das partes da função excretora. Então ele vai ser uma das partes que vai eliminar tudo aquilo que é tóxico ao organismo, né? Quais são as substâncias que vocês conhecem que são bastante tóxicas, pessoal? Amônia, né? A gente vai ser eliminado como amônia mesmo? Não, vai ser eliminado como o quê? Pode falar, tu falou? Não, falei errado. Vai entrar no ciclo da ureia, a amônia e vai virar ureia, deve ser eliminado como ureia, né? Então, tudo isso a gente tem que saber que o rins vai fazer essa função. E a principal função do rins é manter o volume e a composição química dos líquidos do organismo, dentro dos limites ótimos para a vida celular. Ele mantém a hemostasia, ou seja, a constância do meio interno. E o que é hemostasia, pessoal? Não sei se vocês se lembram, mas vamos relembrar. É simplesmente um eficiente sistema que vai poupar água e sais minerais a quantidades adequadas, ao mesmo tempo que excreta resíduos tóxicos do metabolismo normal, cujo, já disse a vocês, a acumulação é tóxica para o metabolismo normal, né? E o seu acúmulo vai prejudicar a vida celular. Então, quais são esses elementos que a gente já falou?
ureia, a creatinina, os ácidos físicos, os fenóis, né? Tudo isso que são excretados na urina, né? O rins também participa da eliminação dos antibióticos, dos medicamentos, né? Então ele faz parte de eliminar tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que a gente não vai precisar e que vai se acumular. Também lembrar que os rins produzem os hormônios, né? Especialmente a eritropoetina, né? Que a gente já viu que pacientes que são renais crônicos, por exemplo, tem que ser reposto a eritropoetina. Como eu estava discutindo lá com o nosso grupo, eu fui dar uma olhada, era renina, mas ela que participa da questão da cadeia da renina, angiotensina, aldosterona, mas é a renina que é produzida mesmo, tá? E não a angiotensina, tá? E são vitais para o organismo, tá bom? E aqui um breve resumo de quais são as principais funções dos rins, tá? A gente não vai só para que vocês saibam, talvez a gente pergunte lá para que vocês vejam quais são as principais funções dos rins, para você lembrar. Ninguém vai querer que você fale como é que se faz a formação da urina, mas a gente quer que você saiba pelo menos que é o rins que faz essa função, né? Então, formação de urina, regulação endócrina do volume de líquido do organismo, regulação da pressão arterial, né, através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ela é bem sensível ao hormônio antidiurético e o mecanismo de concentração e diluição da urina, sistema de calicreína, sinina e as prostaglandinas renais, que elas são encarregadas da regulação da pressão arterial. Também lembrar que a depuração de produtos químicos endógenos e exógenos é feita no rins, como a excreção de resíduos metabólicos, como ureia, creatinina e ácido úrico, como já foi dito anteriormente. Desintoxicação de eliminação de toxinas, drogas e seus metabolitos. Tá? Degradação e catabolismo de hormônio peptídeo, a insulina, o glucagon, os hormônios do crescimento, o hormônio paratiroidiano, das proteínas de baixo peso molecular, tudo é feito lá no rins. A regulação também da produção de hemácias é feita pela eritropoetina, tá? Especialmente lá no rins. Regulação dos metabolismos mineral, cálcio, fósforo e magnésio. Lembrando também que o rins faz, ele pega a vitamina D que é inativa, né? Pega a vitamina D que é inativa e torna ela no hormônio ativo, que é o calcitriol, que vai ajudar também na formação dos ossos, tá bom? Lembrar que ela também faz a síntese de fatores de crescimento, tá? E o rins, aonde é que vai? O que é o rins? Onde se localiza? Né? Os rins são órgãos glandulares com a forma de um feijão, tá? Que com a parte convexa geralmente voltada para fora e a côncava para dentro, que essa parte de dentro vai ser chamada de hilo renal, tá? E geralmente voltado para a linha média. Localizam-se a ambos lados da coluna vertebral no espaço reto peritoneal, tá? E geralmente eles são revestidos pela parede abdominal posterior, tá? Uma representação aqui para que a gente veja aqui, geralmente como é formado. Então, como vocês já falaram, são dois rins que nós temos, né? Dois rins e vai ser formado geralmente pelos cálices renal, depois vai vir a pelvis renal, vai ureter. Na mulher, no homem, por exemplo, ele vem e se junta com o conduto deferente, né, vai passando, né? O deferente vem para a vesícula seminal, enquanto que o ureter entra na bexiga, e depois eles se unem aqui com a uretra em nível da próstata, aqui, ó. Tá? E aqui encontra-se com a uretra. Geralmente a uretra tem quantos centímetros, pessoal, no homem, mais ou menos? Tá? É 15 centímetros, só que geralmente tem uma média de 20 centímetros, tá, pessoal? Aqui a gente tem que lembrar que tem um pedaço que fica lá dentro ainda, tá? Tá certo? Tem um pedaço, então geralmente é 20 centímetros, tá? A uretra, mas o que fica pra fora depende, né? Mas a uretra, da bexiga,
bexiga, pra cá tem uma negra, mais ou menos. Tá? E da mulher, pessoal, a mulher é a mesma coisa até a parte do ureter, depois vem na bexiga e passa para uretra, né? Uretra feminina, qual é o tamanho normal, pessoal? 4 centímetros, né? Uma média de 4 centímetros, né? Lembrando aqui, ó, tem um rins, como você falava, temos o córtex renal e temos a amêndoa. Depois os cálices menores, cálices maiores, vai se juntar a urina na pelvis renal e vai colidir vai todos ir para o ureter. Né? Então, ureter, bexiga, ureter. Em continuidade, a pelvis renal de cada rins encontra o ureter. Em sua parte mais distal, ela atravessa a parede vesical, a nível do interior da bexiga. A bexiga é um órgão muscular oco, formando cavidade virtual, situada no assoalho pélvico e continua com a uretra. Pessoal, o que é uma cavidade virtual? O que vocês acham de cavidade virtual? O espaço virtual é aquele meio que ele não existe, é como se não tivesse nada entre ele e a outra coisa, ele só está ali para, entendeu? Para separar duas coisas, mas ele não tem nada entre eles. Mais ou menos, mas não, quem vai falar vai... Ah? Um espaço imaginário. Não, imaginário não, ele existe. Ele existe, ele não é imaginário, porque se ele fosse imaginário, ele não... Ah? É uma... Não. O que é, eu estou falando para vocês, uma cavidade virtual. O que vocês acham de uma cavidade virtual? A vagina é uma cavidade virtual? Não. É sim a cavidade virtual. Então a cavidade virtual é tudo aquilo que geralmente ela tem que ficar fechada, mas ela pode se distender normalmente. Então a vagina geralmente ela é fechada, as portas, as paredes são todas colabadas, por isso que só que ela pode se distender. Tá? A bexiga é uma cavidade virtual. Geralmente os folhetos da bexiga, o anterior e posterior, estão tudo em contato um com o outro. Então depois o que acontece? Ele se distende para alocar a urina, para a urina ficar. A mesma coisa acontece com a vagina. A vagina ela anda parede com parede no lugar. Você já imaginou se ela não andasse, se ele tivesse aquele oco ali, aquela parte aberta? Então por isso que ela é uma cavidade virtual, senão ia ficar no espaço, ia fazer zoada, se movimentar, tudo isso. Então, por isso que são cavidades virtuais, onde as paredes estão em contato uma com a outra e dependendo da situação elas abrem. No caso da bexiga, abre para alocar, para guardar a urina. Não porque se você prestar atenção, você fica fechado e geralmente tem espaço. Tá? A uretra constitui o conduto para a eliminação da urina. No homem serve também para a ejaculação e eliminação das secreções prostáticas, né? O homem consegue fazer essas duas funções, tá certo? Achou o erro aí dessa imagem? Pode ligar essa daqui, essa do lado de cá, ou não está funcionando? Não, essa aqui, essa tela daqui. Ligar o super-homem, Achou o erro dessa imagem? Não, não, fica impressionante. No sistema urinário, achou o erro ali? É o que vocês estão vendo? Uai, não tá indo a terra para aquele outro rim ali, não é? Nossa, aqui ó, pega. Não, pro outro. Aqui, né? Ah, tá. Mas é. E esse ureter É esse aqui, ó. Olha o erro aqui. Era aqui, ó. Era aqui, ó. Porque essa aí era pra ser a Tá terra. vendo? Esse ureter ele vai pra onde? Esse ureter aqui? Ele vai chutar aqui, professor. Mas aqui, ó, tá no sistema urinário. Tá vendo? Ó? Aqui tá aqui, mas esse ureter vai pra onde? Se vê que eu acho que eles deveriam fazer aqui, ó, a parte daqui que sairia pra cá. Mas aí não pintaram. Tá vendo? Nossa, isso. Tá certo? E essa imagem aqui você vai ver vocês vão ver vários trabalhos com essa aqui, ó. Com esse, pega uma revista da tá aqui. Tá bom? Então, para lembrar, ó, geralmente a gente quer da prova quantos rins nós temos, tá? Quantos ureter nós temos? Os ureter vão para A, B
contaminante, Pode doer mais. tá certo? Aí- Achar que é pegadinha, né? Eu quero ser mais e colocar lá. Depende. Tá certo? Circule o erro. Então, pessoal, no exame clínico, sempre, como todo exame, se tratando de semiologia, nós temos que realizar aqui, primeiro, uma boa anamnese. Eu acho que os professores de vocês de semi têm que estar batendo nisso, senão eles não estiver batendo em cima de anamnese, é sinal que vocês estão indo ruim demais, porque precisa se bater bastante em anamnese. A anamnese é a chave de tudo, a chave de você ter uma boa relação com o paciente de vocês, a chave de você ter um bom contato com o paciente, a chave de você iniciar um relacionamento com o paciente, um contato, que ele venha falar com você, se abrir. Então depende da anamnese. A anamnese é só você ir lá e colher a informação que está guardada, é você se relacionar, é você aprender a se relacionar com o seu paciente, é para você ganhar um vínculo com o seu paciente. Então, importante focar na anamnese. Tem muitos médicos que não são bons, são ruins, não têm muito conhecimento. Eu conheço números, são destrados, são pobres não de conhecimento, mas de destreza de uma cirurgia, operam com dificuldade e tudo. Mas tem uma empatia com o paciente, tem uma agrado que o paciente vai procurar, e vai daquelas coisas. Então isso serve para mostrar que não é só a parte de ter conhecimento e curar, mas sim a parte também de você ter uma empatia com o paciente de vocês, escolher a informação. O paciente ele tem que estar pensando, falando, ele tem que estar prestando atenção no que você está ouvindo. As mulheres, por exemplo, quando vocês estão conversando com os namorados, com os de vocês não ficam chateados quando ele para ficar olhando para outro lugar, ou então ele fica olhando para a televisão e vocês falam, vocês não ficam chateados com essas coisas? Não, vocês ficam, geralmente assim, os que tem, né? Porque o que acontece com o paciente agora que a gente está falando? Vocês estão fazendo anamnese. O que acontece? Estão fazendo anamnese, o que acontece com a gente? Está escrevendo. Então você pergunta, o que você pergunta? O que está acontecendo com a senhora? O que eu posso lhe ajudar? Aí ela fala assim, doutor, eu estou com dor. O paciente está com dor. Né? Aí já fica olhando e o paciente falando, dizendo, senhora, aí já perdeu o paciente. Então, aquele momento, pelo menos você tem que estar parado bem assim, pode nem estar concentrado, mas tem que estar focado no teu paciente. Dor, onde é a dor, senhora? Está doendo muito? Então você tem que mostrar para o paciente pelo menos que você está olhando. Depois você passa para escrever. Agora, senhora, eu vou ter que escrever aqui, senão é muita informação e eu vou perder essa informação. Aí você vem. Porque se você passar para escrever, você já perdeu. A sua anamnese já é ruim, ele vai ver que você não está nem preocupada com ele, com ela, não quer nem saber o que ela tem, só está preocupado em anotar para fazer o seu trabalho ali e está esquecendo dela. Então, uma boa história clínica é a principal chave de diagnóstico de qualquer doença, e especialmente das nossas doenças do aparelho higiênico urinário, tá? E especialmente do nosso, porque a paciente vai passar rápido para falar para vocês, tá bom? Paciente com lesão renal apresenta as queixas que não guardam nenhuma relação direta com os rins ou com o trato urinário, tá? A gente sempre tem que prestar atenção. O paciente, às vezes, ele vai com uma queixa que não tem nada a ver com rins, mas você tem que olhar e falar, opa, esse paciente pode ter problema renal. Esse paciente aqui está aparecendo ser mais um paciente que tem problema renal, então você tem que chegar e investigar, tá? E os pacientes costumam atribuir sempre aos rins sintomas que não ocorrem na lesão do sistema urinário. Qual é uma aqui, dessas pacientes, aqui, desse caso aqui, pessoal? Aqui, ó, que o paciente costuma geralmente atribuir ao problema dos rins e o problema do ar renal. Quem é que sabe um dos principais? Vamos ver. Hematologia. Ai, doutor, tá com dor na coluna e fala assim, doutor, tô com dor nos rins. Aí você pega, onde é teu rins? Aqui, meu rins.
né? E você vai, é comum, pessoal, e você vai ver isso quando você estiver atendendo demais. E você tem, às vezes, o problema que você vê que é renal, ele está atribuindo a outras coisas, tá? Que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, a queixa de lesão renal insidiosa eles manifestam relatos de sintomas que não guardam relação nenhuma com rins ou com o trato urinário. Quais são eles que geralmente o paciente vai dizer que tem? Astenia, náuseas, vômitos, anorexia, anemia. A gente na nossa prática na terça-feira vimos uma paciente super anêmica, não foi? Que a gente ficou até que ela estava até com raiva da gente, tanto que a gente estava mostrando que poderia ser problema renal. Né? Então, sempre temos que prestar atenção, pacientes anêmicos, tá? Pode ter sido. Então, saber que náuseas e vômitos, às vezes, quando vai acumulando muita ureia e creatinina, vai acumulando materiais tóxicos, pode dar muita náusea, o paciente pode ficar nauseado e ter vômitos. Então, a gente tem que geralmente pensar, pode ser problema renal, mas geralmente ele não vem dizendo disso, ele vem dizendo que tem náuseas e vômitos e diz que esse problema pode ser de outra coisa, tá certo? E os sintomas que não decorrem de lesão do sistema urinário, o paciente vai lá achando que é problema de rins, dor lombar, geralmente por alteração da coluna. Uma das coisas que mais o paciente faz pensar em rins é dor lombar. Poliúria. O paciente está urinando bastante, ele acha que é o rins dele que está com problema, não, mas ele nem vê que ele está com a diabetes descompensada, né? Está lá com a glicemia lá em cima, né? Nem está notando. Está ouvindo que está achando que o problema dele está no rins porque ele está com a hematúria. E geralmente a hematúria pode ser lá por um problema de coagulação, tá certo? Então sempre vocês têm que pensar que o rins ele pode dar outras manifestações e que nem todas as manifestações que o paciente tenha pode ser problema renal, tá? E as principais manifestações da doença do sistema urinário incluem o que, pessoal? Alteração da micção, geralmente no volume e no ritmo urinário. Né? Alterações também da característica da urina. Então a gente vai ver, geralmente, paciente com dor a urinar, tá? Nós vamos ver pacientes com edema, nós vamos ver paciente febril, tá? E temos que lembrar também o padrão de normalidade. Qual é o padrão de normalidade da eliminação de urina diária? Geralmente é produzida diariamente 800 a 2,5 litros de urina por dia, estando dentro da normalidade. A capacidade geralmente da bexiga vai de 400 a 600 ml. Né? E quando chega a um nível de 200 ml aproximadamente, o paciente já sente aquela vontade de urinar, o que vai fazer com que o paciente vá para urinar. Tá certo? E quais são as principais alterações da micção? Vamos ter a oligúria, pessoal. Alguém já viu paciente com oligúria? Já? Nunca viram? Vocês nunca viram? Geralmente são uma diurese menor a 400 ml, tá? Ou 20 ml por hora, ou menor que 20 ml por hora. Vai ser decorrente de quê? De pacientes com desidratação, hemorragia, a insuficiência cardíaca, lesões renais vão ocasionar oligúria. E a anúria, pessoal? A anúria geralmente é uma diurese menor que 100 ml em 24 horas. Pacientes graves, a primeira coisa que vai acontecer é o paciente não ter urina. Mostra se ele não está tendo urina, o que está acontecendo? Às vezes ele está com a pressão arterial dele vai estar geralmente menor de 90 por 60, ou seja, que ele não está com uma pressão arterial média acima de 70. Se ele não tem uma pressão arterial média acima de 70, não vai produzir diurese, porque a pressão não está sendo suficiente para esse sangue vir e circular. O que acontece com o organismo da gente, sabiamente? Ele começa a fechar, vai fechando um, vai fechando o outro para manter o sangue aonde importa, que vai ser o coração e o cérebro. Então ele começa a ir tirando o sangue, fala assim, opa, vocês não têm importância, vocês conseguem ficar um pouco sem sangue, eu vou mandar o aporte aqui para cima. Tá? Então,
Pacientes graves, pacientes que estão anúricos, que estão com uma oligúria, vocês têm que pensar que esse RIX não está funcionando, ele deve estar hipotenso, deve ter alguma coisa que não está mantendo a pressão arterial média acima de 70, por isso que ele não tá tendo urina, tá bom? E a poliúria, pessoal? Volumes maiores de 2.500 ml por dia, tá? Lembrando também dos mecanismos básicos, a diurese osmótica, decorrente da excreção de um volume aumentado de soluto, determinando maior excreção de água, como na diabetes descompensada, tá? Ou incapacidade de concentração urinária, na diabetes insípida, que vai ter na hipopotassemia, tá? E a disúria, que é uma micção associada à dor, queimou ou desconforto. Temos que também lembrar, pessoal, da urgência e pós-cirúrgica, tá? Lembrar que a urgência é aquela necessidade súbita e imperiosa de urinar. O paciente que tem urgência, pessoal, muitos das pacientes, quando ele vai chegando a uma idade, quando ele vai entrando na menopausa, vocês devem ter visto algum familiar de vocês, que eles começam a reclamar que tem muita urgência. A urgência. E a urgência é aquela vontade de urinar. E se as pacientes às vezes não chegam a urinar, se não chegam no banheiro, elas se urinam. Porque elas perdem a capacidade de segurar. Tá? Elas veem que ela tem aquela urgência miccional, se ela não for, ela vai achar que vai se urinar. E às vezes quando ela está chegando no vaso, ela está se urinando. Continua estudando para incontinência. É que a incontinência urinária vai ter um tipo de urge-incontinência, que é o terceiro. A incontinência urinária se divide em três. Tá? Primeiro, quando ela é uma urgência miccional, é aquela que o paciente perde a capacidade de manter a urina, de segurar, ele perde o controle do esfíncter. Quando ela está à vontade, se ela não chegar no tempo do banheiro, ela se urina. Tá? Aí a de tipo 2, a de tipo 2 é aos esforços, ou seja, quando ela tosse, espirra, ela perde a capacidade do esfíncter de reter, de segurar. Geralmente é uma alteração na angulação. A bexiga baixa e tem uma angulação da uretra que faz com que ela perca. E a de terceiro grau, que é quando tem mista, tanto a paciente tem a urgência miccional, a urge-incontinência, geralmente é dado por uma bexiga neurogênica hiperativa, que é uma alteração já na inervação, quanto a de esforço, e a de esforço é dada por pequenos esforços. Hoje em dia, com as mulheres cada vez mais malhando na academia e tudo isso, elas estão às vezes achando que aquele esforço que ela está fazendo é um tipo de incontinência, tá? Não sem incontinência. A incontinência urinária de esforço geralmente está aos pequenos esforços. E as causas são várias, enormes, inúmeras. Pode ser se dever a multiparidade, a hipoestrogenismo, a infecção, então só pode ser várias as causas, tá bom? Pessoal, quando a pessoa vai ao banheiro e mesmo assim continua com vontade de fazer xixi, A gente vai falar com essa aqui à frente. Não, essa aqui é só urgência, que é a necessidade imperiosa que tem, súbita, você precisa correr para urinar, tá? Ele já faz você levar isso aqui, é muito comum iniciar entre matéria, tá? Então, e a polaciúria? É quando há necessidade de urinar repetidas vezes, com intervalo entre as micções inferior a 2 horas, sem que haja concomitantemente aumento do volume urinário. Na polaciúria, então, a paciente vai urinando, não quer dizer que não aumentou nem nada, mas menos de 2 horas ele precisa voltar ao banheiro. Tá? A hesitação. Hesitação é quando dá um intervalo maior para que apareça o jato urinário. Isso aqui é muito comum, às vezes sendo até normal em homens, né? Em homens, né? Tem homens que têm a hesitação aqui demais da conta. Tem aquele homem que ele vai urinar na frente dos colegas, chega lá aquele que estão nos mictórios lá, um do lado do outro. Aí quando vem um começa e o outro fica lá esperando e olha para um lado, olha para o outro, até que ele começa o jato urinário. Tem gente que demora quase 20 segundos, ele tem que esperar todo mundo sair para que ele se concentre para que o jato saia. Tá? É hesitação. Tá? Lembrar também a nictúria ou noctúria, que é a necessidade de esvaziar a bexiga durante a noite. Geralmente vai estar na insuficiência renal crônica,
às vezes cardíaca, uma hepática, que geralmente o paciente faz o quê? Ele tem líquido durante o dia e quando ele vai deitar, ele deita, ele deita, os líquidos que estão nos membros inferiores voltam e começam a funcionar melhor os rins e começa a ter essa diurese durante a noite, tá? A gente vai lembrar que existem certas patologias em pacientes jovens, em vocês geralmente jovens. O estresse, pacientes estressados geralmente tem também problema de mictúria. É ruim, a gente não pode urinar à noite? Não, geralmente pacientes normais, pacientes rígidos, geralmente não levantam à noite. Vocês levantam alguém de vocês à noite para urinar? Sim. Mas muitas vezes? Não, deve ser. Incomoda o sono de vocês? Sim, eu vou levantar. Poxa, sai lá, Não, se vocês assim, estão levantando tanto que estão acordando. O estresse é uma das coisas que faz aumentar, porque ó, o cortisol alto faz com que você acorde e tenha um maior fluxo, passa mais sangue através da filtração, aumenta a filtração. Então geralmente você vai colocando. Geralmente o que a gente vai falando? Beber líquido para esses nossos pacientes que estão rígidos, que estão tomando água, se hidratando, tomar bastante líquido somente até as 4 horas, para diminuir essas casos de pacientes que são rígidos e vão tomando muito água durante a noite, tá? Mas geralmente você não deve urinar. Normalmente os pacientes não vão. Pacientes que levantam 2, 3 vezes tem que procurar a causa. Tem alguma alteração. Ou pode ser hábitos, pode estar errado. E hoje em dia a pessoa está querendo se hidratar, todo mundo com sua garrafinha de água, tomando 2, 3, 4, 5 litros para melhorar a pele, melhorar tudo. Melhorar a coisa, não importa. Começa a tomar durante a noite, vai ter resultado. Não tem aonde correr. O líquido que ele está tomando tem que sair. As mulheres constipadas, com estrogênio alto, o que elas fazem? Empurra, fibra, água, tudo isso. Aquela água vai ter que sair. Então o paciente deita, melhora, o rins funciona. Pacientes estressados, cortisol alto, durante a noite, geralmente o que acontece com o cortisol? Ele começa a aumentar de manhã e à noite ele cai. E aumenta de novo de manhã com o ciclo circadiano. Então sempre que olhar tem que ver o que está de alterado no paciente de vocês. E retenção urinária, pessoal, é a incapacidade de esvaziar a bexiga. Apesar dos rins geralmente estarem produzindo urina normal, o indivíduo vai apresentar o desejo de urinar, mas ele não consegue. Ele não consegue, mas quer urinar, mas não consegue. Qual é uma patologia que mais acontece? Uma patologia não, uma das retenção urinária. Quando é que você mais vai verá a retenção urinária, pessoal? Vocês sabem dizer mais ou menos? Ressaca? Não, ressaca não, ressaca sai fácil, geralmente, só se você desidratar muito. Aí durante a noite, você nem forma urina. Litíase é obstrução, geralmente faz. Não, retenção, a urina vai acumulando ali. Você quer urinar, mas ela não sai. Depois da anestesia. Anestesia? Professor, tem A morfina, pessoal, a morfina ela faz com que o esfíncter contraia e como é involuntário, ele vai lá e mexe na parte involuntária, você quer abrir o esfíncter, ele não consegue, você tenta lá e ele está lá, a morfina. Então geralmente pacientes que recebem hack anestesia, e dependendo se a pessoa, o anestesista colocou morfina, existem 3 medicações que eles usam na hack. Eles usam eles usam geralmente a fentanil, né? Eles usam fentanil. Eles vão usar a morfina, né? E a lidocaína que eles usam, né? Podem usar e quando eles usam essas medicações, o que eles vão fazer? Quando eles misturam com o fentanil, a resposta dá um relaxamento muscular rápido. O médico opera muito mais rápido. Só que o paciente, rapidamente, em questão de 2 horas, começa a sentir dor. Volta tudo a funcionar rápido, mas também o paciente volta a ter dor precocemente. Só que não dá retenção urinária, não pode dar insuficiência respiratória, né? Não vai dar nada disso. Agora, o que acontece com a morfina? A morfina não.
morfina dá uma analgesia, geralmente de 6 a 8 horas. Então, aqueles pacientes que você vai lá e vai opera, o paciente está lá, seu paciente está bem, está sem dor, está tudo bacana, né? Mas aí quando passa o efeito, o paciente evolui com vestíbulo. Vai lá, o paciente não consegue urinar, você tem que colocar sonda, ou ele evolui com insuficiência respiratória. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece. Enquanto o vestíbulo é o mais frequente, tá? Então, geralmente, eles fazem o tato lá. Tem muitos médicos que já entram com as duas, pequenas doses baixas, tá? Não entendi. O que foi? É raro, mas acontece. É raro. Não, é raro, mas acontece. E o caso do vestíbulo acontece mais vezes. É isso que eu falo, é raro, mas acontece muito, então Não, mas aqui acontece mais, é a questão do vestíbulo e a insuficiência respiratória é raro, mas acontece. Por isso que eu tô falando, é um momento, super engraçado. A incontinência urinária, então é a eliminação involuntária de urina, sendo normal em crianças até 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio, a gente pode dizer que é normal até os 2 anos, sem problema nenhum, porque geralmente em 2 anos de idade a criança já começa a ter um controle dos esfíncteres. O remédio ele começa a partir de 1 ano e meio, mas geralmente, de modo geral, deixaremos em 2 anos, tá? Então, as causas de incontinência urinária, como a gente falou, bexiga neurogênica é uma, a cistite, lesões, onde tem lesões tocoginecológicas, então, lesões do parto, onde tem lesão da uretra, dos esfíncteres, tá? No caso do homem, o que é que vai ter? Hipertrofia prostática, a hiperplasia prostática, tá? A hiperplasia prostática faz com que o homem não segure, ou às vezes segura um pouco e urina e vai escapando, ele segura um pouquinho, ele pensa que já saiu, quando ele se levanta, aí sai mais um pouco. Então, é uma questão de incontinência. Uma gotinha não, nesses casos, é que a gente sempre fica uma gota, né, que nunca sai, né, mas o paciente vai sair um rio que tem saído, tá? E outras alterações da urina, que nós vamos ter alterações da cor. A hematúria, que é a presença de sangue na urina, que ela pode ser macroscópica ou microscópica, tá? A hematúria maciça ou franca. A hematúria total é a urina uniformemente tingida de sangue. Presume-se a urina geralmente é um sangramento renal, que ela pode ser unilateral ou bilateral. Geralmente é acima do trígono vesical, tá? Existe e a hematúria geralmente inicial é associada a lesões localizadas entre a uretra distal e o colo vesical, tá? A hematúria terminal geralmente é associada a lesões do trígono vesical, ou seja, geralmente quando a gente quando eu vou urinando sai sangue. Então aí eu penso, opa, o que está acontecendo? Então geralmente é na uretra, tá? O sangramento sai antes do jato. E quando eu penso que urinei, não saiu nada de sangue, geralmente a pessoa começa a olhar. Mulher olha bastante, fica urinando para assim. Aí ela vai ver que no final só que começou a pingar sangue. Então isso a gente faz. Quando o sangramento é no início da urina, que ela já olhou, começou a urinar, ela já viu o sangue, a gente já pensa que a infecção geralmente está na uretra. A lesão está na uretra. E quando ela é terminal, ou seja, ela terminou de urinar, está olhando lá, não viu nada, aí quando ela termina, ou sai uma pequena quantidade de sangue, quando na hora que ela vai se limpar, ela notou o sangue, que acontece muito isso, ou quando ela olha no vaso e começa a pingar, aqueles últimos jatos, aí a gente já pensa em lesão na própria bexiga. Hematúria maciça. Mas geralmente isso aqui se deve a geralmente um cálculo renal, vai lá e passa e corta na parte do rins, vai ver que tem uma quantidade grande, trauma, sai bastante sangue. Então aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, a hematúria franca, tudo uniformizado, tá? Você vai olhar o sangue, vai parecer que é um sangue, tá? Aqui você vai ver, parece aquela água de sangue que a gente chama quando você lava a carne, aí fica
Vocês já viram aquela carne que se lava, as mulheres lavam lá? Vocês não lembram a mãe que vocês lavavam para cozinhar e tudo? Tá? E é microscópio que você não vê, vai ver só no microscópio quando for olhar, observar. Tá? Então, atenção que tem medicamentos e vegetais que podem tornar a cor da urina avermelhada, a rifamicina, o pirídeo, a beterraba, tudo isso vai alterar a cor da urina. Tá? E as causas de hematúria, pessoal? Será que a gente tem algumas? Olha lá, geralmente. Trauma, neoplasias, doenças policísticas, trombose da artéria renal, vasculite, nefrite, pielonefrite, necrose da papila renal, cistite, hipertrofia prostática, prostatite. Então, nós temos uma gama infinita de alterações que podem causar hematúria, né? Tá certo? E alterações da cor, então, que nós vamos ver, a hemoglobinuria, que é a presença de hemoglobina livre na urina, condições geralmente que são acompanhadas de crises de hemólise intravascular. A gente vê isso na malária, na leptospirose, em transfusões de sangue que são incompatíveis, na icterícia hemolítica. Mioglobinuria vai ser decorrente da destruição muscular massiva por traumatismo, queimadura, após exercícios físicos intensos e demorados, maratonas, geralmente em crises convulsivas, você vai achar mioglobinuria. Tá? E lembrar também da urina turva, que é o que a gente geralmente vai achar a urina turva. Hemitíases, infecções urinárias, anquilúria, onde tem obstrução dos dutos linfáticos, vai ter a urina turva, mas é especialmente que a gente vai ver a urina turva na chuta. Infecção urinária, tá? Por destruição dos leucócitos. É a maioria que a gente vai ver. Existe também por depósito de cristais, mas a maioria, quando pensar numa urina turva, pensar em destruição dos leucócitos que vai deixando ela turva, tá? Ah, posso ter urina turva e não ser infecção? Pode. Pode, mas a maioria que você vai ver está relacionada com infecção do trato urinário. Agora pilúria e as cálculos também que vão formar depósitos geralmente dos cristais. Tá? E a piúria é uma quantidade anormal de leucócitos na urina. Geralmente eles dão uma média, tem uma média de até de 4 a 6 piócitos a quantidade. Quando passa disso, a gente vai dizer que está anormal, está acima, né? Quando a gente vê quem bebe, quem toma cerveja vai saber melhor do que ninguém. Que existe quando o pessoal está urinando, vai ver aquela espuma aumentada. É sempre pensar que tem uma eliminação aumentada de proteína. Pós-churrasco, você vai lá comer um baita churrascão, toma uma cerveja, parece que você está urinando essa sabão em pó, né? Vai lá urinando tudo isso aqui. Então o que é? Nada mais do que o rins eliminando a quantidade excessiva de proteína que não está sendo usada. Mau cheiro, geralmente vai sugerir infecção, né? Ou também eliminação de antibióticos, de medicações, de medicamentos, vai estar relacionado ao mau cheiro. Tá? Lembrar geralmente da dor, que a dor relaciona-se à distensão da cápsula renal. Tá? Lembrar que geralmente no caso de infecções, de dores, a dor sempre vai ser geralmente lombar e nos flancos. Atentar para as doenças renais e da origem da coluna vertebral, fazer um diagnóstico diferencial. A característica da dor geralmente é uma sensação profunda, pesada, de intensidade variável, fixa e persistente. Piora às vezes com a posição ereta, ou seja, o paciente ficar em pé, e geralmente se agrava no final do dia. Geralmente não está associada nem a náuseas, nem a vômitos, tá? Então geralmente seria uma pergunta de prova, isso daí, qual é a gravidade da dor, tá? Das infecções, das patologias renais, vocês vão ter que falar, tá? Geralmente o paciente vai referir que está com essa dor geralmente irradiada a flanco, tá? Também lembrar que existe essa dor, é comum,
Quem fica assim, pessoal, com essa mulher aqui que vocês estão vendo aqui, ó? Olha. Pensar em quê? Cólica. A cólica renal ou nefrética decorre da obstrução do trato urinário alto, com dilatação súbita da pelvis renal ou do ureter, que se acompanham de contrações da musculatura lisa dessas estruturas. A característica da dor costuma começar no ângulo costo-vertebral, atinge a região lombar e flanco, irradia-se para a fossa ilíaca e região inguinal, alcançando testículos e o pênis no homem e o grande lábios nas mulheres. Tipicamente em cólica com fase de espasmo doloroso que pode durar minutos, seguindo-se de alívio. Pessoal, pensar também, a gente já viu vários casos de paciente que tem vontade de defecar e não conseguem, tá? O paciente sente aquela dor e tudo, acha que o problema é intestinal, então o paciente vai lá, fica no vaso, às vezes fazendo força, te procura que está fazendo força, você olha, manda fazer colonoscopia, não está lá, quando você vai ver, faz alguns exames, está lá, rim dilatado, e quando vai ver tem um cálculozinho lá, tá? Então, pensar cólica renal, cólico nefrético, vai fazer às vezes suspeitar que o paciente está com algum problema intestinal, quando vai ver o problema está lá nos rins, certo? Aqui para vocês verem, ó, que é a dor renal, né? A dor renal geralmente nesse ângulo vai vir daqui da parte lombar para o flanco, do flanco geralmente no caso do homem vai até o testículo, ele imagina que está vindo para cá a dor, é uma dor uterina, e nas mulheres geralmente vai o dorso, e vai também para o dorso, e nas mulheres no pequenos lábios, lembrando dos grandes lábios, tá? Aqui de novo outra ilustração mostrando como que é a localização da cólica renal, tá bom? Tá? A dor vesical ou hipogástrica é uma dor que é originada no corpo da bexiga, geralmente percebida na região suprapúbica, tá? Olha aqui, quem tinha perguntado da questão daquela sensação de ser ao banheiro, acho que foi você, não foi? Você falou? Olha aqui, ó. Tendência vesical, hoje no ambúrio, tá? Decorre de uma inflamação vesical intensa que pode provocar a emissão lenta e dolorosa da urina, geralmente consequência de espaço da musculatura do trigonicolo vesical. O paciente, geralmente, nesses casos aqui, ele fica com aquela sensação de que não urinou muito, aí ele já tem quantidade, ele vai querer ficar repetindo, só sai aquele pouquinho. Tem sempre a impressão de que ainda tem urina. Ele vai lá e não sai nada, mas ele tem a impressão que ainda falta. Isso é bem comum em homem, pessoal, em caso de prostatite, tá? A prostatite no homem simula muito uma cistite na mulher. Então, geralmente o homem não tem, geralmente poucas vezes ele vai ter cistite, mas ele tem prostatite. Ele tem inflamação na próstata. E geralmente quando ela é aguda, às vezes ela é bem aguda e rápida e simula muito a situação que se fosse uma cistite na mulher. Aquela dor do hipogástrico aqui, aquela dor intensa, a sensação de que está à vontade de urinar, você vai lá urinar, sai pouca quantidade, e aquela sensação de peso, que tem alguma coisa que está te incomodando. Isso lá. Tem como ter prostatite sem hipermetite? Tem. A dor perineal geralmente decorre da infecção aguda da próstata, dor na região perineal geralmente referida ao sacro ou reto, tá? O edema que surge das doenças renais resulta de diferentes mecanismos patogênicos que lhe conferem características semiológicas próprias, né? A síndrome nefrótica geralmente pode chegar a nasar, especialmente em criança. Então, pela manhã geralmente tem um edema facial e pela noite nos membros inferiores frequentemente existe uma presença de ascites, tá? Síndrome nefrítica, quando se trata de uma pielonefrite, geralmente é uma pequena intensidade, quase sempre restrito à região periorbitária pela manhã. Na insuficiência renal crônica é variável, depende da causa determinante da fase e a fase da doença. Numa insuficiência renal aguda, decorre geralmente da hiperidratação, tá? O que acontece aqui, ó, quando o paciente, geralmente aqui, quando há uma insuficiência renal aguda, geralmente os pacientes estão críticos, geralmente são hospitalizados.
Quando você nota que esse rins não está funcionando, o que é normal o médico fazer? Aumenta o aporte líquido, ou aumenta a hidratação venosa, ou pede para o paciente beber muito líquido. Quando ele vê, geralmente ele começa a edemaciar, tá? Geralmente, se ele está deitado, acamado, vai ser as zonas de costa, glúteo, parte posterior das pernas. Então você vai vendo que ele não está tendo diurese. Então isso aqui geralmente é a hidridratação, que você vai ter que fazer o caminho reverso, mas passar a medicação para poder voltar a funcionar. Manter a pressão arterial média acima de 70 e ver se esses rins vão funcionar. Às vezes você faz uma dose de furosemida em dose de ataque de 1 mg por quilo para tentar ver se funciona. Se não funcionar, geralmente o paciente vai para hemodiálise, tá? Febre e calafrios, geralmente vão estar em infecções agudas. A febre costuma ser bem elevada e acompanha-se especialmente de calafrio, de dor lombar ou supracúbico. As principais causas é a pielonefrite, a prostatite e, em último caso, a cistite. Mas geralmente a cistite não está muito relacionada a isso não, mas a pielonefrite que dá geralmente febre muito alta, tá? Geralmente quando nós temos pacientes com pielonefrite teremos uma febre muito alta, tá? Infecção crônica, geralmente tem uma temperatura discretamente aumentada com elevações intermitentes, às vezes acompanha não de calafrio, tá? O exame físico dos rins, geralmente, o que a gente vai fazer? Os rins geralmente são impalpáveis, se eles são normais. Em crianças e adultos magros, a gente pode palpar geralmente o polo inferior, geralmente nunca conseguimos palpar, somente, às vezes pode ser palpado crianças e adultos magros, tá? Se geralmente eles estão aumentados de tamanho patologicamente, aí eles podem ser palpados, geralmente em casos que tenha hidronefrose, cisto, tumores, pode doenças policísticas ou então uma ptose renal, onde o rins ele não está onde deveria estar, ele está mais baixo do que o normal, tá? E na inspeção do abdômen, o que a gente vai fazer na inspeção? Geralmente a gente vai ver, vai dar uma olhada na parte do abdômen, nos flancos e nas costas do paciente. Geralmente o paciente vai estar sentado, né? A palpação, geralmente a gente vai fazer, vai ser a compressão dos espaços costos vertebrais. E como é que a gente vai palpar, pessoal? Manobra de Israel, e qual é a outra manobra? Palpar. Guion, que a gente vai poder fazer, né? E para mim, no meu caso, que eu acho que são as duas principais manobras que a gente vai palpar. Manobra de Israel e manobra de Guion, tá? Percussão, geralmente é uma percussão. Se tiver dor, vai ser chamado de Jordano, né? Que é o Jordano positivo, né? Sugere geralmente uma pielonefrite aguda, uma obstrução ou inflamação perinefrética, né? Então, como é que a gente vai palpar? Geralmente o paciente está em decúbito dorsal, enquanto uma das mãos procura explorar os quadrantes superiores do abdômen, a outra mão espalmada empurra o flanco correspondente de baixo para cima, na tentativa de trazer o rins para uma posição mais anterior, a palpação bimanual. Geralmente em pessoas magras, o polo inferior do rins direito, tá? O polo inferior do rins direito pode ser palpado na inspiração, que geralmente não ocorre com o rins esquerdo, tá? Então, olha aqui, ó, o método de Guion aqui que o Ricardo falou, ó. Geralmente vai com essa mão. Essa manobra que parece o que, pessoal, quando se tratar do fígado? Lembra os touros, né? Lembra os touros, lembra de mão em garra, lembra de Mathieu, lembra de tudo, isso vai cair na prova, tá? Já lembra que você já sabe, ninguém falou nada, já estou falando, isso está na Bíblia. A professora sempre pergunta isso, tá? Então vai dizer para depois, não sabia, prova tá? E escreva direito, tá? Escreva direito no WhatsApp, escreva direito na prova, tá? Tá bom? Então o método de Guion,
O paciente geralmente decúbito dorsal, para examinar o rim direito, põe-se a mão esquerda, transionado para frente, enquanto a mão direita entra abaixo do rebote costal, durante a expiração ao encontro da mão esquerda, tentando pegar o rins entre as duas mãos. Para o rim esquerdo, deve-se passar para o lado esquerdo e realizar a mesma manobra. Então, essa aqui que vocês estão vendo aqui a paciente fazendo. Empurra com a mão esquerda e procura com a mão direita. Vira-se depois e faz esse movimento. Tá? Essa é a manobra que eu acho melhor para que você tente achar o rins, que é a manobra de Israel. O paciente decúbito geralmente lateral. Você vem, tá? E você vem aqui, ó, espalma com a mão aqui atrás do flanco e com essa mão tenta palpar o bolo inferior. Tá? Vai fazendo isso de um lado para o outro. O paciente decúbito lateral e membros superiores, né? Por a cabeça, membros superiores. Aí você põe a cabeça, você fica geralmente olhando para a cabeça e você vai espalmar. O paciente fica deitado aqui, cabeça e as pernas aqui, você vem palpar nessa região. Empurra essa parte do flanco e com essa mão você vem. Depois você vira o paciente de novo e faz ao contrário. Empurra com essa mão e pega com essa mão da frente. Tentando geralmente procurar a parte inferior. Tá? Para mim essa é a manobra que você mais vai conseguir resultado. Na outra, eu já tentei várias vezes para tentar e nunca consegui fazer, nem com pacientes magros. Tá? Essa aqui é outro método que tem. Tá? Aqui o paciente geralmente é em pé que você vai fazer, o paciente flexiona o joelho, bota em cima de uma cadeira que você vai fazer, o elete. Tá? Eu vi esse método agora, que foi da aula da doutora Thais Camila, eu nunca tinha visto ele. Tá? Geralmente o paciente vai estar em pé, flexa o joelho do lado, se deseja se palpar, apoia-se sobre uma cadeira e a seguir faz a tração anterior com uma das mãos, enquanto a da frente é usada na tentativa de palpar o polo inferior. Você pega nessa manobra, o paciente inspire profundamente, então tem que colocar o ar, que é para ver se o rins desce para que você consiga palpar o polo inferior. Tá bom? O teste da hipersensibilidade, todo mundo já sabe fazer, que é a famosa punho-percussão, tá? Eu falo na minha prática, evitem palpar, fazer isso aqui, ó, tá? Direto, tá? Tentem colocar a mão, tá? Quando o rins realmente está inflamado, tem algum problema, o paciente vai falar, não, e às vezes você vai fazer isso aqui, o paciente vai dizer que às vezes está com tanta dor e está tão sensível que vai dizer que você bateu nele mesmo, que você bateu, rapaz, me deu um murro aqui nas costas aqui. E você já fica todo errado, assim, nada, foi devagar. Não foi no senhor, já começa aquelas necessárias, besta. Então, fala assim, ó, se machucar, se doer, nossa, mas eu bati até na minha mão, que era para não machucar, já dá essa coisa. Porque às vezes quando a paciente, principalmente mulher, quando ela está com a piel de frente, ela tem muita dor mesmo, a dor é intensa. E ela vai reclamar, tá? De novo, falar quando a bexiga é neurogênica, tá? Quando tem bexiga neurogênica, ela pode ser hiperativa, ou seja, tem um aumento da urina, e quando é hiperativa, uma pequena quantidade já faz com que o paciente tenha aquela vontade de urinar. Tá? Bexigoma, o bexigoma aqui clássico, aqui quando você vai ver, ó, é a condição em que existe uma distensão da bexiga por acúmulo de urina, uma retenção urinária, geralmente no pós-operatório onde se usa morfina, tá? Aqui geralmente a gente vai ver a urina, ó, da hipertrofia prostática no homem também, ó, tá? A uretra vai estar estrangulada, tem que eliminar isso através de sonda, tá? Sondagem. Lembrar também que tem os ponto ureteral, que é o superior e inferior, tá? Que é onde geralmente você está suspeitando de, quando o paciente está com cólica, você está suspeitando que pode ser um ureter que está obstruído ou que tem um cálculo passando, migrando. O paciente geralmente vai ter dor nesses dois pontos, no ponto ureteral superior e no ponto ureteral superior e ponto ureteral inferior, tá? De ambos os lados, tá? Nos exames complementares, como eu disse para vocês, aprendam, vejam a interpretar um exame de urina normal, os elementos anormais do sedimento, tal, ou urina tipo 1, tá? É importantíssimo que vocês, esses dois aqui, ó, prova de função renal, a gente mais avalia a ureia e creatinina. Ureia e creatinina. Todos os médicos geralmente vão avaliar isso aqui. E as outras são mais específicas. Mas exame de urina e urocultura, basicamente todo mundo vai ter que fazer.
Então, quais são os elementos principais oferecidos por um exame de urina? A gente vai ver nitrito. E o que é o nitrito, pessoal? Acho que vocês já sabem, todo mundo já sabe o que é o nitrito. Componente da amônia, professor? E aí? O que é o nitrito? Porque quando eu encontro nitrito, eu falo assim que geralmente é igual à infecção urinária. Muita gente fala, nitrito, tem nitrito positivo, eu já vou tratar porque é igual à infecção urinária. É liberado pelas bactérias. Isso, começou bem, eliminado pelas bactérias. Então, o que mais? Hein? É que isso aqui, ó, nitrito geralmente é destruição, vai haver destruição das bactérias. Quando tem destruição das bactérias, começa a dar nitrito. Então a presença de nitrito aumenta muito. Então se eu vejo nitrito, se eu vejo leucócito, se eu vejo uma urina turva, se eu vejo bactérias abundantes, então eu já penso que o paciente tem infecção urinária. Então tudo me indica que o paciente tem infecção urinária. Tá certo? Então, quais são os elementos que geralmente eu vou sempre olhar? Se tem presença de nitrito, se tem células epiteliais, se tem cilindros, se tem os leucócitos, a quantidade de proteína, tá? O pH, a densidade, a glicose, se a presença ou não de glicose, se tem hemácia, se vai ter curvo cetônico, se tem cristais, se tem uroculinógeno e bilirrubina, tá? Eu vou ver a cor, qual é a cor, e qual é a cor normal que a gente vai ver da urina, pessoal? Meio amarelada? Meio amarelada? Então é uma amarela clara. Amarelo claro, é uma amarelo claro, aquela cor ambar, tá? Cheiro, geralmente o cheiro da urina, qual é o cheiro da urina, pessoal? Vocês vão ver no exame da escrita sui generis, tá? Ou seja, todo mundo que sente o cheiro da urina, é difícil você olhar e falar, isso aqui está cheirando o quê? A urina, né? Então ele tem um cheiro sui generis, tá? Então é o nome sui generis, ou seja, que é um cheiro característico de urina, tá? É igual quando tem coisas assim que tem aquele cheiro característico. Urina, você cheira e você fala, não, isso aqui tem cheiro de urina. Não tem como você cheirar algo e falar, não, esse cheiro aqui é de urina. A urina tem um cheiro característico. E quando eu vejo esse cheiro, geralmente é chamado de sui generis. Vocês vão ver muito nos exames de urina, nas vezes sui generis, tá? A urina saudável geralmente não tem um cheiro forte, vai ser um cheiro claro, um cheiro de... Você vai notar quando o cheiro é carregado da urina. pH varia geralmente de 5,5 a 7,5. A densidade geralmente de 105 a 130, com uma média de 1025, tá? Os componentes. O exame é normal quando há ausência de uroculinógeno e bilirrubina, cetonas, proteínas, glicose, nitrito, sangues, hemácias e leucócitos. Quando o exame detecta a presença de nitrito, assim como de leucócitos e hemácias, pode haver a incidência de uma infecção urinária. No entanto, esse exame é insuficiente para afirmar a ocorrência dessa infecção. Ao desconfiar, o médico solicitará um exame de urocultura, tá? Que a gente vai explicar mais adiante, tá? Mas já esse tratamento, professor? Aí depende do corpo. Vamos ver esse caso aqui. Rafaela, FV, ou RFV, sexo feminino, 23 anos, procura o pronto-socorro com queixa de ardência a urinar há 4 dias, tá? Relata grande desconforto e mudança da coloração da urina, diz que ela está turva, tá? Descreve dor a urinar, além da vontade de ir ao banheiro diversas vezes. E aí, qual é o diagnóstico que me mexeu no WhatsApp aqui na minha frente? Infecção de urina? Todo mundo infecção de urina? Candidíase, diagnóstico diferencial. Então, diagnóstico diferencial falou candidíase. Aqui a moça do WhatsApp falou infecção urinária.
E aí, todo mundo que infecção urinária, levanta a mão. E quem acha que é outra coisa, levanta a mão. Todo mundo vai com infecção urinária. Então vamos ver o exame de urina dela? Tá aqui, ó. Olha o exame de urina para vocês analisarem. Tá? Então teve o exame de urina, ela levou um volume de 32 ml, né? Aspecto límpido, né? Tinha uma cor amarela, né? Tinha um pH de 6, né? Uma densidade de 1025, ó. Proteínas era ausente, glicose ausente, corpo cetônico ausente, nitrito negativo, hemoglobinas ausente, bilirrubina ausente, bulbinógeno normal. E na sedimentoscopia tinha um leucócito de 7 a 8, tinha hemácias raras no campo, tinha umas células epiteliais de 12 a 13, tinha um muco abundante, fora bacteriana abundante, cristais ausentes, cilindros ausentes. É infecção urinária? E aí? E aí? Tá aí, ó, o caso está aqui, vocês estão vendo o paciente com 23 anos de idade. Vai procurar que ela está dizendo que tem dor a urinar. Tá? Relata grande desconforto, urina turva. Tá? Descreve que dor a urinar além de vontade de ir ao banheiro diversas vezes. O exame está aqui mostrando para vocês. Tem 7 a 8 por campo, geralmente normal é até quanto? 7 a 8. E aí? O que vocês fariam com essa paciente? Tem que ser honesto, é o teu diagnóstico, né? Tem que ser. Morre, mas morre defendendo o diagnóstico e tratando, né? E aí? E aí, no WhatsApp? Fala, o que você acha? O que você faria? Tu é o médico desse paciente, o que você faz? Prefeito em que laboratório você Já faria antibiótico, já. Quem mais faria antibiótico? Como é que é o nome, brother? O Ivo já faria antibiótico. É a quantidade de nitrito negativo, né? Hã? É a quantidade de líquido que ela quiser e colocar para fazer uma cultura. Como é que está a menstruação dela? E o que tu faria? Não, esqueça, tu vai tratar o que tu tem ali. Esqueça de pedir outra coisa. Outro exame. O que você pediria? Esse laboratório aí. Outro exame de urina? Se alguém faria também outro exame de urina? O paciente ia ficar puto. O paciente está indo lá. Mais um dia, hein? E aí? Ultrassom. Ultrassom. E aí? A Gabriela falou aqui, pessoal. Quem iria pedir uma urocultura? Quem iria pedir uma urocultura, levanta a mão. Então, esse exame aqui é bem característico de infecção? É ou não? Não, pessoal. Não é. Que não está positivo, está negativo, ó. 7 a 8 aqui pode ser uma contaminação da uretra, ó, aqui, ó. Tá? Abundante pode ser da uretra que está ali, ó. Pode ser até uma cândida que passou ali, tem várias uretras que estão ali na coisa. Então, não diria que seria uma infecção. Mas a clínica é de infecção, até que se prove ao contrário, é uma infecção urinária. Tá? A clínica aqui, e a gente não disse que a clínica é soberana? Então, eu posso pegar aqui, nesses casos, Duran, tá? Chegou no plantão do Duran tá lá. Com essas queixas aqui, eu vou tratar a minha paciente, como achando que ela é uma infecção, especialmente se ela for grávida, ou se for homem, eu vou tratar da mesma forma. Tá? O homem, eu já trato tanto a parte da uretrite, tá? Existe medicação que eu vou tratar a uretrite, que pode ser também às vezes de uma infecção, uma IST, eu já consigo tratar e consigo tratar a infecção, enquanto eu aguardo e solicitar, antes de fazer o tratamento, uma urocultura, pessoal.
A gente não diz que é clínica soberana? Eu vou esperar. A gente trata, geralmente, exame de laboratório? Não, a gente trata o quê? O paciente não está com queixa. Eu vou pedir um exame de urina, um exame de ultrassom, para quê? Agora. Tem, pode. Geralmente é quando dá Escherichia coli, se dá infecção por outro, e às vezes vai estar negativo. Tá? Demora quanto tempo mais ou menos? A uricultura, ela tem uma parcial, até 2 dias ela te dá uma parcial, e ela geralmente vai durar uns 5 dias para estar pronto. Tá? Aí você já tem o tratamento definitivo. Em 5 dias, vai saber se é a bactéria que eu estou tratando é a correta, se o meu antibiótico funcionou ou não, ou se eu preciso mudar de medicamento, tá? Agora, existe a resposta terapêutica. Às vezes, o que acontece? Que a urocultura deu negativo, não deu nada, mas o paciente refere e melhora. E aí, eu paro o tratamento? Ou eu continuo? Ah? Não, se você está fazendo, já está indo, às vezes o laboratório também pode errar. Então, o que é mais importante que eu disse? A clínica do paciente, pessoal. Eu estou com efeito paciente, isso aqui até que se prove ao contrário, mudou, referiu que tem a alteração da cor da urina, não está mais normal como ela estava. Ela tem essa doença, essa desúria que eu tenho que tratar. Desúria geralmente eu trato, ou como alguém falou, eu usava dipirona, posso usar dipirona, posso usar um pirídeo, posso usar um buscopan composto, posso usar qualquer anti-inflamatório, mas eu já para aliviar a sintomatologia da desúria, porque o paciente tem que sair, eu tenho que tratar o que está incomodando ele, que é, ele está sentindo que está ruim, ele está indo várias vezes no banheiro, ó. É ruim, imagina você à noite, imagina se vocês aqui que não tem infecção urinária vão toda hora no banheiro, imagina tendo, né? Então eu preciso tratar, eu preciso ver como é que eu vou tratar, eu preciso ver, eu preciso tirar o incômodo da minha paciente. E a maioria dos casos é infecção urinária, a clínica é de infecção urinária. Então eu peço isso, já fez o exame tem isso daqui, bactérias abundantes, tem uma alteração, tem a clínica, eu vou pedir uma urocultura, peço a urocultura que seja feita antes de iniciar meu tratamento, inicio o tratamento e já vejo, e depois espero o resultado da urocultura para avaliar, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Então, a urocultura, ela serve não só para confirmar o diagnóstico de infecção urinária, como também para detectar qual é a bactéria envolvida e a forma de adequar melhor o tratamento, né? Importante, é importantíssimo isso, é outra pergunta de prova. Quais são os passos para uma coleta de urocultura? Quais são os passo a passo? Então você vai ter que falar para a paciente que ela tem que lavar a região íntima com água e sabão, ela tem que afastar bem os lábios da vagina da mulher e retrair o prepúcio no caso dos homens. Ela tem que geralmente desprezar o primeiro jato da urina, ou seja, o primeiro jato geralmente vai fazer ela urinar e pegar o jato do meio, tá? Tem muitas coisas que a gente fala, que tinha muita contaminação, pessoal, que às vezes você tem que fala para o paciente não parar a urina, tá? Uma das coisas que você tem que fazer, o que acontece? Você fala assim para parar, não, despreza, aí depois você vai e para no meio, né? Aí ele está lá, a pessoa está lá, ou está lá geralmente, especialmente na mulher, ela está lá separando, separa tudo, aí ela começa a urinar, imagina a cena, aí ela está lá com um potezinho, aí quando ela começa a urinar, ela para, aí ela coloca para parar. Então, na hora que ela para, existe um pouco de urina que vai ter contato de novo com a vagina, aí começa a ter umas gotas, quando ela vai pingar aquelas gotas que tiveram contato posterior, cai dentro do frasco. Então, faça quando for parar o jato médio, para que ela comece a urinar, não para, só urina, despreza aquela primeira parte, ela coloca lá o potezinho urinando mesmo e depois tira, tá? Não precisa parar, porque toda vez que ela parar para urinar, ela vai parar e vai ter contato da urina com
a parte da externa, da região externa da vulva, ele vai pingar, então ele vai ser contaminação, tá certo? Então ele vai coletar o restante da urina no recipiente próprio, geralmente, e outra, e tem que falar que geralmente o recipiente não é qualquer recipiente, tem que ser um esterilizado, geralmente de tampinha vermelha, que vai falar, tá? Então, se não adianta querer falar nada disso aqui, não falar do recipiente próprio, que é o de tampinha vermelha. Todo mundo vai comprar esterilizado, tá? A urina pode ficar até 2 horas em temperatura ambiente, tá? O recipiente deve ser sempre entregue o mais rápido possível para o laboratório, para que os resultados sejam confiáveis. Não tem necessidade de realizar jejum, tá, pessoal? Atenção! E quando eu vejo aqui, ó, eu vou ver aqui, ó, geralmente o resultado da urocultura geralmente sai dessa forma aqui, ó. Saiu o resultado, deu Escherichia coli, que a maioria das infecções em mulheres, mais de 70%, mais de 70% é produzido pela Escherichia coli, tá? E a Escherichia coli geralmente são, quando vai dar superior a 100 mil colônias, unidades formadoras de colônia, vai ser positivo, tá? O valor de referência sempre é a ausência de crescimento bacteriano. Quando eu tenho uma infecção com uma Escherichia coli superior a 100 mil, eu já tenho certeza que tem infecção. Esse aqui foi o resultado da urocultura daquela paciente, ó. Deu Escherichia coli e deu os antibióticos, que tal a amoxicilina deu sensível, ampicilina, cefalotina, ceftriaxona, ceftrexona, as duas primeiras intermediárias, as que é sensível eu posso usar e que é resistente eu não posso usar. Olha o que acontece aqui, ó. Existe um uso indiscriminado, eu acho que quem já teve infecção urinária de vocês, meninas? Tenho certeza que vocês usaram ou ciprofloxacina ou norfloxacina. Então existe uma ciprofloxacina, está tendo uma resistência muito grande já. E as que você consegue usar menos, ó, aqui, ó, que é a gentamicina, porque são injetáveis, ainda se mantém sensível, tá? Lembrar também que tem a nitrofurantoína, que a gente pode usar, que geralmente dose única. Olha aqui, norfloxacina, que é uma quinolona também, ó, resistente, tá? E o sulfamethoxazol, astrimetropina, resistente. Qual é o sulfamethoxazol, astrimetropina? Qual é o nome comercial dele, pessoal? Bactrim, tá? Tá certo? Então, ó, pelo uso indiscriminado da Escherichia coli, as quinolonas, todas resistentes, tá? Então, lembrando das doenças dos rins e vias urinárias, lembrar da síndrome nefrítica, tá? Que é um processo inflamatório agudo que geralmente envolve os glomérulos renais. Os sinais e sintomas geralmente são disfunção renal de início abrupto, presenças de graus variáveis de hematúria, cilindros hemático, edema, hipertensão arterial. Geralmente vai haver uma oligúria, oligúria, que é uma urina menor ou igual a 400 ml por dia de urina, e vai haver uma proteidúria subnefrótica, ou seja, menor a 3,5 gramas em 24 horas. Geralmente é um processo inflamatório grande, que forma um grande engarrafamento ao processo de filtração, gerando as consequências secundárias à obstrução dessa passagem, tá? Existe uma retenção de líquido, gerando edema e hipertensão arterial, isso em 70% dos casos. Vai haver uma redução do volume urinário e hematúria macroscópica de 30% a 70% dos casos, e microscópia vai haver em 100% dos casos, cuja aparência é dismórfica, tá, pessoal? Devido à intensa dificuldade em atravessar o glomérulo infiltrado. Em geral, há relatos de uma urina de cor de chá ou de Coca-Cola, tá? Durante a anamnese do paciente, é importante sempre questionar sobre a presença prévia de faringite, tá? Se ela teve ou não infecção de garganta, tá? De 10 a 14 dias, ou se ela teve uma piodermite, uma infecção de pele, tá? Isso aqui geralmente a gente nunca pergunta, né? Mas aqui tem que se perguntar, geralmente pensando numa glomerulonefrite pós-streptocócica, tá? Então, na síndrome nefrótica vai ter o quê? Edema, hematúria, hipertensão, proteidúria geralmente subnefrótica, ou seja, menor de 3,5 gramas por dia, e uma oligúria, tá certo?
E a síndrome nefrótica, pessoal? A síndrome nefrótica pode ser causada por diversas doenças que acometem o rins. Geralmente vai ter uma alteração na permeabilidade da membrana basal e glomerular. É caracterizada por proteinúria maciça, tá? Superior a 3,5 gramas em 24 horas, com tendência ao edema e a hipoalbuminemia, tá? Ou seja, se o paciente está mandando a proteína toda na urina, geralmente o que acontece com o sangue? Diminui, tá? Então ele tem uma proteinúria massiva e uma diminuição da albumina sérica, tá? Geralmente vai ser inferior a 3,5 gramas por decilitro. E também acontece uma hiperlipidemia, tá certo? A perda maciça da proteína pela urina vai causar a hipoalbuminemia, como eu já falei, já que a albumina é a mais abundante na circulação. O fígado não dá conta de sintetizar a quantidade adequada de proteína para equilibrar as perdas, tá? A hiperlipidemia deve ser a maior síntese de proteína de muita baixa densidade, geralmente carregadora de triglicerídeos, tá? E de baixa densidade, que são carregadoras de colesterol. Além disso, há uma hipoalbuminemia que inibe a lipólise e estimula o fígado a produzir essas novas proteínas, tá? Então, lembrar, síndrome nefrótica, vai haver o quê? Vai haver uma hiperlipidemia, proteinúria maciça, tá? Uma lipidúria, edema e uma hipoalbuminemia. Tá bom, pessoal? E a diferença que a gente tem que ver entre cistite e pielonefrite. Na cistite, geralmente é uma infecção do trato urinário baixo, que vai pegar a bexiga e a uretra. A manifestação geralmente são um desconforto e sensação dolorosa na região suprapúbica, estranguria, tá? Ou aquela vontade de ter urina ainda, que você não eliminou a urina toda. Tá? A urina geralmente é turva e com odor desagradável, tem uma disúria, uma polaciúria e uma urgência. Às vezes febre baixa, se houver, tá? Geralmente nunca tem febre, tá certo? Enquanto que a pielonefrite é uma infecção do trato urinário alto, tá? Rins e pelvis, geralmente a manifestação é a febre alta, tem o aparecimento súbito, tem calafrios, tá? Tem geralmente dor no flanco, náuseas e vômito. E o Jordano vai ser positivo, tá? Esse aqui é se perguntarem para vocês, se caírem lá na hora da prova, qual é a diferença de infecção urinária alta da infecção do trato urinário baixo, isso aqui responde a pergunta de vocês, tá? Isso aqui geralmente vai responder. Vai ser a clínica de uma cistite e a clínica de uma pielonefrite, tá? A pielonefrite sempre vai estar com febre alta, aparecimento súbito, vai ter calafrio, tá, pessoal? Às vezes o paciente com infecção urinária, pielonefrite, tanto é pelo calafrio, qual é o diagnóstico diferencial que a gente costuma fazer? Febre com calafrio, pessoal. Qual é uma doença endêmica daqui que a gente pensa? Todo mundo sabe disso, né? Então, o paciente com pielonefrite também tem calafrios. Então, geralmente, o que a gente vai pedir para um diagnóstico diferencial? Pesquisa de plasmódio, tá? Então, a afecção urinária, quando é nos rins ou na parte da pelvis renal, a gente vai pensar numa pielonefrite. Quando a infecção é baixa, geralmente vai ser uma cistite uretrite. Geralmente, cistite uretrite não dá manifestação sistêmica, ou seja, geralmente poucas vezes vai dar febre, poucas vezes a paciente vai ficar com um quadro um quadro geral comprometido, enquanto com a infecção, a pielonefrite, geralmente o nosso paciente vai estar muito grave, vai estar vamos estar se pensando, vai ficar um paciente sério, tá? E o patógeno frequente que vai ocasionar isso é a nossa Escherichia coli. Eu falei 65, mas é 75% dos casos vai se dever a Escherichia coli, tá? A bacteriúria assintomática, pessoal, é a presença de bactéria na urina da paciente sem sintomas urinários. Isso aqui é especialmente que a gente deve pedir, geralmente a gente pede um exame de urocultura sempre para os nossos pacientes grávidas, tá? Vocês também vão ver, né, paciente de vocês
ou vocês tiveram uma amiga de vocês, pergunte se ela fez urucultura no primeiro trimestre, se ela fez urucultura no último trimestre, porque a urucultura vai mostrar se ela tem bactérias, não, porque a presença de bacteriúria sintomática, uma grande quantidade de Escherichia coli, ela tem nos flagelos dela umas unidades que parecem ocitocina. Então, aquelas respostas à ocitocina fazem com que o útero contrai. Então, existe um aumento na bacteriúria sintomática a parto prematuro, também a sepsis neonatal. Tá? Então, é bom sempre que vocês verem a paciente de vocês, pedir, o paciente está grávida, peça uma urocultura no início do pré-natal, outra no terceiro trimestre, tem sintomas urinários, peça uma urocultura, tá? O diagnóstico de bacteriúria sintomática é de 2 culturas consecutivas com presença de crescimento do micro-organismo maior a 100 mil formadores de colônias, tá? Comum em crianças, gestantes e idosos, tá? Litíase urinária, presença de cálculo dos rins e vias urinárias. A maior parte dos casos de cálculo renal ocorre por falta de água para diluir a urina adequadamente, ou seja, uma das coisas que acontece geralmente é que o paciente não acaba, com o passar do tempo, não ingere grande quantidade, apesar também que tem famílias que têm mais tendência, pai e mãe já tem, provavelmente os filhos terão. Por isso que às vezes é ou pelo estilo de vida, que já bebe pouca quantidade de água, ou que eles têm uma maior propensão a eliminar sais de cálcio, como o caso do oxalato e do fosfalato, tá? 90% dos casos. E 10% são ácido úrico e a cistina. Tá? Então, o que devemos observar no paciente? Uma história clínica com ênfase nos hábitos alimentares, medicamento que eles estão usando, história familiar de doença do aparelho urinário, se tem cólica renal, se tem hematúria, ver se o exame de urina tem uma hematúria e cristalúria, tá? É importante uma ultrassonografia nesses casos? É muito importante, porque eu tenho que ver a localização, o tamanho e dimensões do cálculo. Cálculos muito grandes, não vou conseguir remover com a litotripsia, tá? Não vou conseguir, geralmente vou ter que fazer uma cirurgia aberta, por isso que é importante que vocês saibam o tamanho e a localização do cálculo, tá? E quais são os principais sintomas associados ao quadro? Dor lombar, dor lombar variável, tá? Cólica que pode se irradiar para o flanco, abdômen inferior até os genitais, vulva e testículo, como vocês viram, que é a cólica nefrética, tá? Náuseas e vômitos são muito comuns durante a cólica, tá? Tem um desejo aumentado de ir ao banheiro urinar, mas não consegue expelir muita urina. Também tem um desejo de evacuar, mas sem eliminar nada, tá? É pouco comum, mas vocês têm que distinguir o paciente que vai lá, tenta evacuar e não sai nada, pode ser um problema lá, um cálculo renal. Pode ter ardência para urinar, tá? E sangue na urina. Quando o cálculo vai se movendo, ele vai também vai machucando o ureter, ou vai machucando a bexiga e vai aparecendo sangue, tá? E os riscos? Quais são os fatores de risco? Tá? Sexo masculino ocorre 3 vezes mais em homens, principalmente na faixa etária dos 40 anos, tá? Histórico familiar, dieta rica em sódio, excesso de alimentos ricos em cálcios e proteína, pouco líquido na dieta, altas temperaturas, ou seja, muita transpiração e falta de hidratação também deixam a urina mais concentrada, tá aumentando a aglomeração das partículas, a obesidade, né? Hipertensão e predisposição genética. Então, por que o homem geralmente tem mais? Função. Piora mais no homem, por que é 3 vezes mais frequente no homem? O homem bebe muita água. O homem transpira mais que a mulher? Geralmente, né? Ela transpirando mais. Geralmente ele come mais sódio. Muito mais, né? Então, geralmente ele é mais gordo ou mais magro? Né? Então, tudo aqui tem essa alteração. Por isso que a gente também tem que ingerir bastante quantidade de água, tá? Especialmente dependendo se a gente está transpirando ou não. Tá? Então, eu acho que eu vou parar por essa parte aí. Obrigada. Vocês viram a aula lá no começo de quem que é, né? Obrigado. Tá? Obrigado. Tá?
E a gente vai deixar para falar as outras partes na outra aula, tá? A gente vai terminar aqui, tá bom? Aí eu vou terminar a genital masculino e feminino na próxima aula, tá certo? Tá certo? Tudo bem? Aqui geralmente tá a metade da aula. Eu falei